Hum, hum. Só compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Tá estranho aqui no meu. Peraí. Pronto, estão vendo, né? Tudo certo aí? Fechou? Bora lá, gente. Então, é, boa noite, né? Vamos lá para nossa segunda aula aí da nossa intensiva aí para para a primeira fase aí de 2026.2. Hoje a gente vai ver as questões dos temas de obstetrícia e ginecologia. Eu sempre falo para vocês que essa área de tanto a PED como a ginecologia e a obstetrícia são temas muito estratégicos. Então, assim, eu vou focar muito neles, né, no decorrer da nossa jornada, porque assim, se a gente dominar bem esses temas aqui, a gente consegue subir muito na nossa pontuação, porque são temas que sempre são os mesmos que caem, são temas que se a gente se dedicar mais, a gente consegue saber bem todos eles, né, ou a grande maioria, e aumentar muito o nosso percentual de acerto. Então é muito mais fácil, é possível você estudar a grande parte dos temas de ginecologia e de pediatria do que você estudar de clínica médica, que é um mundo, cirurgia, que é outro mundo, sabe? Preventiva. Então, sim, são duas áreas que a gente tem que ir muito, muito bem, é PED e GO. Pensa muito sobre isso, certo? Claro que a gente vai ver todas as áreas, todos os temas, mas isso aqui eu quero que vocês, nos estudos de vocês, sempre dêem um foco melhor, porque quando você estuda ginecologia bem e a PED, você vai ver, até nos seus simulados, vocês vão conseguir ver essa evolução de vocês, certo? Então, vamos lá. Então, a primeira questão aqui de 2024, né, a gente tem uma gestante de 38 anos, com a idade gestacional de 31 semanas, tá? 31 semanas. Ela vai a consulta do obstetra com queixa de cefaleia. A paciente ela não tem nenhum uso de medicação para hipertensão arterial. Ao exame, ela tem uma pressão arterial de 150 por 100, certo? Foi feito em duas verificações. Perfeito. Então, realmente a pressão está elevada, né? Os batimentos fetais estão 138, 32 de altura uterina. Trouxe ainda resultado de uma urina de 24 horas, que apresentou proteinúria de 350 miligramas. Nesse caso, a conduta inicial, né? Cuidado sempre nesse aqui, né? É a conduta inicial, é a conduta definitiva, é o tratamento profilático, é o tratamento para crise, né? Teve questões nessa última edição que lá da enxaqueca, por exemplo, ele queria o profilático, tem gente que se confundiu, colocou o tratamento da crise. Então, esses detalhes nessa última frase é muito importante você estar atento, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Qual é o diagnóstico que a gente tem aqui, né? Primeiro, pensar, é uma pré-eclâmpsia, né? É uma hipertensão arterial já crônica? Não é uma hipertensão crônica porque ela não tinha nenhuma história prévia de hipertensão, né? Então, essa hipertensão aqui acabou acontecendo durante a gestação. Ela já tem 31 semanas. Quando é uma hipertensão arterial crônica, a gente pensa mais naquela hipertensão que surge antes da 20ª semana de gestação. Então, aqui ela tem uma paciente então, com pressão elevada e com proteinúria. Essa proteinúria é já o limite definido para ser pré-eclâmpsia, né? Isso é uma coisa que a gente precisaria saber para resolver essa questão. Então, aqui, você vai internar a paciente para avaliar sinais e sintomas de gravidade, vai recomendar uma dieta hipossódica como antihipertensiva e captopril. Aqui você já vai eliminar de cara, porque isso aqui é básico, gente. Isso aqui é muito básico. Jamais, jamais na vida de vocês vão prescrever um IECA ou BRA numa gestação. E por isso que o INEP coloca, porque se você fizer isso na atenção básica, imagina você tratar uma gestante lá que vai começar a plantar e você taca um IECA. Por que que não pode? São teratogênicos.
certo? Então isso aí, nenhum médico pode ir para trabalhar num lugar que seja sem saber. Então ele vai cobrar da gente, certo? Então aqui você já elimina de cara. Vai prescrever uma hidralazina em soro fisiológico, uma nifedipina via oral. Ó, aqui são duas medicações, sim, que eu posso fazer numa crise hipertensiva, né? No caso, a endovenosa, certo? Que seria essa daqui, eu uso mais na emergência hipertensiva na gestação. É a de escolha. Eu posso usar ela para tratamento crônico? Pode, a via oral, mas não é a preferencial. A preferencial é como o colega falou aí, que é a metildopa. Nifedipina também é possível a gente usar, tá? Mas para esse caso, é o que faz mais sentido agora? Vamos fazer sulfato de magnésio até a normalização da pressão arterial? Então, a gente pensa em fazer sulfato de magnésio como a gente está diante de um caso que tem uma iminência de eclâmpsia. Então, eu quero muito que vocês prestem atenção nisso, né? Eminência de eclâmpsia. Eu preciso saber os sinais. O INEP ama isso daí, certo? E eu vou mostrar para vocês não errarem nunca mais. Então, fizeram as apostas. Isso, eu tô adorando. Bota no chat, ou pode dar um joinha na hora que eu tô colocando aqui as questões. É legal para a gente ir interagindo, para me ver como é que vocês estão aí de conhecimento, certo? Então, aqui, gente, o que é que eu vou fazer? Pronto, eu tenho uma paciente que ela está com hipertensão e tem uma proteinúria. Ela tem uma pré-eclâmpsia. É uma pré-eclâmpsia leve? É uma pré-eclâmpsia que já tem lesão de órgão-alvo? Eu não sei, eu tenho poucos achados aqui para definir isso. Então, vou ter que internar essa paciente, vou solicitar todos aqueles exames de pré-eclâmpsia, né, do que é o protocolo, transaminase, ureia creatinina, TGO, TGP, função os fatores de coagulação, TAP-TPA. Por que que eu sempre solicito TAP-TPA? Eu quero ver função hepática. Lembre-se sempre, tá? TGO, TGP, eu avalio lesão de hepatócitos. Agora, como eu quero ver se a função do hepatócito está alterada, eu solicito TAP e TTPA. Porque o fígado produz fatores de coagulação. E se ele não está funcionando bem, ele vai estar, isso vai estar diminuído, NR alargado. Outros achados que também me fazem pensar em avaliar a função hepática. Por exemplo, se eu peço bilirrubinas, quem que conjuga bilirrubina em bilirrubina indireta e indireta? É o fígado. Então, se as bilirrubinas, principalmente a indireta, está aumentada, então esse fígado não está conseguindo conjugar. Então, a função do fígado também não está legal. Outra coisa, a albumina. A albumina baixa, o fígado é um dos principais produtores ali de proteínas, né? Então, se eu tenho uma hipoalbuminemia, também pode ser que a função hepática também está alterada. Porém, o que mais, assim, rapidamente começa a se alterar é de fato os fatores de coagulação. Tem o fator 6, se eu não me engano, é 6 horas para já de disfunção hepática ele já começa. Então, por que que eu faço esse exame? Para avaliar se tem alguma lesão de órgão-alvo. Porque se tiver uma disfunção renal, hepática, sanguínea, hematológica e tal, aí essa paciente passa de uma pré-eclâmpsia leve com sinais de gravidade e a conduta muda de cenário, tá? Então, só repassando um pouco aqui de síndromes hipertensivas da gestação, é um tema extremamente importante que você tem que ir para a prova do INEP, do ENAMED dominando, né? Toda gestante que chega para você no seu pré-natal, você vai fazer a aferição da PA dela em todas as consultas para rastrear essa pressão. Lembrando, por que que acontece aumento da pressão arterial durante a gestação? Por quê? E em qual momento? Qual é a fisiopatologia? Já vi questões cobrando isso. Então, é uma deficiência da segunda onda da placentação, né? Da segunda onda placentária lá, que vai se formar ali por volta das 16, 20ª semana. Então, quando esses vasos espiralados lá, eles não ficam dilatados, eles vão aumentar a resistência vascular, né? Ali na placenta, e acaba gerando essa pressão. E quando é que a placenta deveria
está toda formadinha com esses vasos todos dilatadinhos lá e que não acontece? Por volta da 20ª semana. Por isso que se uma mulher vem com a pressão elevada até a 20ª semana, a gente tende a pensar mais em uma hipertensão arterial crônica, que ela já tinha, mas não tinha diagnóstico. Agora, depois que a placenta já está toda formada ali, que é por volta da 20ª semana, ela vai, se ela tinha que ter hipertensão, ela vai ter agora. Então, se eu avalio depois e começa a levar essa pressão, isso é hipertensão da gestação, certo? Então, como eu falei aqui, ó, crônica, sempre que tiver antes da 20ª semana, a gente pode pensar em crônica. Tem duas situações, tem outra situação que pode ter uma pressão elevada antes da 20ª semana, é na mola hidatiforme, certo? Mas aí vai vir um paciente com útero, com altura uterina maior do que a idade gestacional, né, um beta-HCG nas alturas e uma hipertensão antes da 20ª semana. A hipertensão gestacional, lembre sempre desse ponto de corte, tá? 20 semanas. Então, acima de 20, a gente passa a pensar em hipertensão causada pela gestação, pela fisiopatologia da gestação, que é diferente da fisiopatologia aí da hipertensão essencial, né? Por isso que o tratamento também acaba mudando. Então, assim, a gestante era previamente normotensa, porém sem sinais relacionados à pré-eclâmpsia. Por exemplo, ela não vai ter proteinúria, ela não vai ter nenhum sinal de gravidade, nem de uma disfunção orgânica, nem elevação de creatinina urinária. É só a pressão que vai estar elevada. E essa paciente a gente vai estar fazendo o controle mais rigoroso. A pré-eclâmpsia já é uma paciente que tem um aumento da pressão arterial, certo? Após a 20ª semana, então maior ou igual a 140 por 90, mas tem aí uma proteinúria, né, é de 24 horas, maior que 300, ou comprometimento sistêmico, certo? Antigamente se focava muito na proteinúria, mas hoje não mais, certo? Então, se a questão vier uma pressão elevada e mais alguma proteinúria ou comprometimento sistêmico, você vai classificar ela sim como pré-eclâmpsia, certo? E aí, se tem lesão de órgão-alvo, o que é que seria? Uma trombocitopenia, uma disfunção hepática, renal, pode ser um edema agudo de pulmão, uma eminência de eclâmpsia, o que é a eminência de eclâmpsia? Turbação visual, né? A própria eclâmpsia, quando tem a convulsão, alteração da Doppler velocimetria, né? Da artéria cerebral média lá do bebê, tá? E aí, essa pré-eclâmpsia, ela tem as formas graves, tá? Essas formas graves, a gente tem a eminência, aí aqui eu quero que vocês saibam muito, identificar muito isso numa questão. Então, toda vida que a questão quer trazer esse sinal de eminência de eclâmpsia, em geral, ela vai trazer uma gestante com a pressão arterial elevada e vai ter uma cefaleia com escotomas, com turvação visual, vai sempre estar esses achados aí, a maioria das vezes vão estar, porque é o comum. Ontem mesmo atendi, foi pegar uma gestante na unidade básica, ela estava ali com 20 semanas e ela estava com uma dor de cabeça, chegou com dor de cabeça e com turvação visual e vertigem. Então, mas ela estava falando, conversando, tudo normal. Mas ela tinha uns sinais, né, que indicariam uma iminência de eclâmpsia e a gente teve que levar ela para a unidade de atenção à gestante aqui no estado, em Fortaleza. Para quê? Porque ela estava bem, ela não tinha, a pressão já estava boa, mas porque a pressão melhorou, já não é mais pré-eclâmpsia? Não, ela ainda tinha cefaleia e turbação visual, ainda continua, só que não precisava fazer nada para a pressão. Eu não fiz sulfato porque ela não tinha nenhuma instabilidade. Então, levei para a maternidade e lá, quando a médica chegou, ela disse, não, a gente vai fazer os exames para ver se tem alguma lesão de órgão-alvo, que é justamente pesquisar trombocitopenia, TJ, GP, ureia creatinina e por aí vai. Tá? Então, sempre lembrem isso daqui. Isso aqui, ó. Cefaleia, escotomas, dor em hipocôndrio direito, isso é como se fosse a tríade, né? Da iminência de eclâmpsia. E aí, qual é o tratamento? Aqui eu posso usar o sulfato de magnésio, sim. O sulfato de magnésio, ele sempre vai prevenir a eclâmpsia, como ele vai tratar. Então, se ela já está convulsionando, ela já vai ter eclâmpsia. Então, eu vou fazer sulfato de magnésio para tratar. Se ela está na iminência, eu vou fazer para evitar que ela chegue na eclâmpsia. Então, vai fazer sim, certo? E se ela está na iminência, se você não fizer nada, ela vai vir para eclâmpsia. E aí que é quando ela começa a convulsionar, né? E
ela pode ter também, evoluir com a síndrome de HELP. Gente, a síndrome HELP, ela pode acontecer e sem ter isso aqui, ó. Paciente só com a pré-eclâmpsia evolui com a síndrome HELP. E já caiu na prova prática, já caiu também na prova, né, teórica. E você precisa, não tem pra onde correr, você tem que achar, tem que saber esses achados aqui, ó. Porque ele vai trazendo a questão, uma plaquetopenia menor que 100, eles gostam de trazer o DLH. Olha que eu acho que mais sacanagem a bilirrubina total, porque o normal, né, é 1,2. Então, às vezes, ele pode trazer uma bilirrubina de 1,3. Já é alterado. Então, já é critério, certo? Então, isso aqui é uma coisa que tem que colocar no post-it para ver todo dia assim, ó, e decorar. Na semana da prova vai olhar esse aí para ver. Se vê isso aí numa questão, opa, síndrome HELP é um quadro dramático, é um quadro gravíssimo. Conduta, assim como na eclâmpsia, é resolver a gestação pela via mais rápida, tá? E o que é que a gente vai fazendo quando a gente se depara ali com a paciente que está com eminência de eclâmpsia, uma eclâmpsia, né? É, a gente vai, quando é que você vai fazer esse sulfato de magnésio, que é a principal droga? Então a gente vai indicar o sulfato de magnésio na pré-eclâmpsia com sinais de deterioração clínica, laboratorial, então tá hipotensa, tá com transaminase elevada, ureia creatinina elevada, por aí vai. A eminência, escotomas, a eclâmpsia, convulsão, síndrome HELP, aqueles achados lá, DHL maior que 600, 1,2 de bilirrubina total, e a pressão, aí eu preciso que você decore isso daqui. 160 por 110. Aqui, se chegar uma paciente com a pressão elevada, uma gestante com pressão elevada no seu consultório, na sua UBS, no seu PS, e tiver assim, aqui ela vai a uma emergência hipertensiva na gestação, aqui eu consigo, aí eu preciso fazer a hidralazina endovenosa, nesse ponto de corte, certo? Você pega uma ampola, dilui para 9, faz ali 2,5 e vai titulando, pode repetir a cada 10, 5 minutos para ir vendo se ela está melhorando, tá? E a gente, para fazer o sulfato de magnésio, tem alguns esquemas, né? São três, tem um Proxo, eu sempre esqueço o nome deles, mas pode ser esse esquema ou esse, fazer 4 gramas IV mais a manutenção, ou 4 gramas IV mais 10 miligramas intramuscular, né? Você é um hospital que não tem bomba de infusão, então você vai ter que usar esse. Só que é muito chato. E aí, uma coisa que a prova pode pegar de você é sulfato de magnésio é uma droga que tem que ter muito cuidado, porque se você fizer demais, tem uma intoxicação, o paciente pode parar, porque ele atua muito ali na questão da contração da cardíaca também, né? Então você precisa ficar atento aos sinais de intoxicação por sulfato de magnésio, certo? E quais são eles? Perda do reflexo patelar, isso aqui tem que saber, gente. Frequência respiratória menor que 14, então alteração da frequência respiratória, uma oligúria com diurese menor que 25, aí tem que saber o número cabalístico, porque eu já vi perguntando, certo? Dando assim, diurese de tanto, então você sabia que como estava menor que 25, então era oligúria, né? E saber o antídoto do sulfato de magnésio, que é o gluconato de cálcio a 10%. Então, toda vida que você vai fazer o sulfato de magnésio em alguém, você já deixa preparado do lado uma ampola de gluconato de cálcio, porque se no menor sinal de intoxicação por sulfato, você já vai fazer o gluconato para evitar que essa paciente evolua com uma parada cardiorrespiratória, né? Que ela larga QT e por aí vai. Gente, síndromes hipertensivas. Por que não tá passando? Vamos lá, ver se todo mundo entendeu. Vamos lá. Um paciente segundo digesta com 28 anos de idade, ó, 35 semanas de gestação. Ela é obesa, não apresenta outras comorbidades prévias. No acompanhamento de pré-natal que realizou na unidade básica, não houve intercorrência até o momento. Os resultados dos exames de rotina pré-natal apresentavam-se normais, assim como as medidas de pressão arterial anteriores. Então, até então, a pressão tudo normal. A altura uterina compatível com a gestacional, ela aparece com uma consulta no serviço de pronto atendimento, encaminhada pela unidade básica de saúde pelo aumento da pressão arterial.
Então, o problema é esse, aumento da pressão arterial. E nega queixas. Ela refere estar se alimentando bem, relata que engordou 3 quilos nas últimas 2 semanas, a pressão dela está 140 por 95, a gente viu que pré-eclâmpsia era maior ou igual a 140 por 90. Opa, então já vamos ficar alerta. Confirmou, e aí fez uma nova medida, né, 15 minutos depois, e realmente estava com hipertensão. A paciente apresenta um edema importante de membros inferiores, a movimentação fetal está presente, batimentos cardíacos fetais estão de 144, então não tem sofrimento fetal, a altura uterina é compatível com a idade gestacional. Considerando o quadro clínico descrito, quais são respectivamente o provável diagnóstico e a conduta? Então, o diagnóstico aqui seria uma pré-eclâmpsia ou uma hipertensão arterial crônica. Não é crônica, né, gente? Ó, ela já está com 35 semanas e está bem claro aqui para gente que até o momento estava tudo normal, ela não tinha absolutamente nada, certo? É uma emergência hipertensiva? Não, para ser emergência hipertensiva eu tinha que estar com a pressão acima de quanto? 160 por 110, né? Então, por isso que é importante saber aquele nome cabalístico, porque aquilo cai, porque é aquilo ali que vai definir a sua conduta, tá? Então ficaria aqui, ó, pré-eclâmpsia, pré-eclâmpsia. Nesse caso, você vai internar a paciente para controle pessórico, interromper a gestação e interromper a gestação se comprovada a maturidade fetal, solicitar exames, verificar se há presença de proteinúria significativa e se a acusada a disfunção de órgão-alvo para confirmar o diagnóstico. Então, é isso, né, galera? A gente precisa. Eu preciso agora. Ela tem uma pré-eclâmpsia? Pode. Agora, essa pré-eclâmpsia é leve, ela é grave, ela é moderada? Como que eu vou saber? Não tem dados suficientes aí para eu saber. Porque ela só está me dizendo que está com a pressão elevada e tem esse edema nos membros inferiores. Tá. Às vezes, gestantes têm realmente esses edemas aí, né? Mas ela tem disfunção orgânica? Então, precisa pedir aqueles exames, né? Precisa avaliar como é que está a função renal, hepática, hematológica, se tem algumas citopenias, certo? E aí, a partir disso, eu vou classificar qual é o tipo de pré-eclâmpsia, se é leve, moderada ou grave, ou agora com sinais de gravidade ou não, e aí eu defino a minha conduta, certo? Se for uma pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, a gente não vai poder dar alta, vai acompanhar e tentar resolver a gestação aí o mais rápido possível. Como tem 35 semanas, já tem maturação pulmonar, pode ser realmente uma conduta. Mas a gente primeiro precisa ter a certeza do diagnóstico. Entenderam? Dúvidas, gente, sobre esse ponto? Sim, não, talvez. Tá rápido. Joinha, se não, pronto, bora pra cima. Ó, esse tema, síndromes hipertensiva, amanhã vejo os flashcards. Tá muito bom, então tem que saber, gente. Dominar mesmo. Outra questão queridinha do INEP, que sempre tá nas provas dele, não sei porque que ele gosta tanto desse tema, né? Mas vamos lá. Uma gestante de 29 anos, ela é primigesta, havia realizado um exame de urocultura durante o pré-natal, cujo resultado era 1.000 unidades formadoras de colônia para o estrepto A-galáctea. Olha o bichão aqui, tem um A-galácteo. Ainda durante o pré-natal, não se realizou o rastreio para colonização pelo estrepto beta-hemolítico grupo B, né, que é justamente o A-galácteo. Por meio da cultura vaginal e retal. Vaginal e retal. O paciente chega ao pronto-socorro obstétrico em trabalho de parto, isso aqui é importante. Ela já está em trabalho de parto, né? Geralmente as questões de estreptococcus do grupo B, ou ele vai te dar trabalho de parto ou ruptura prematura, ou já está com febre, alguma coisa assim. Vocês vão já entender por quê. Com 38 semanas de gestação. 38 semanas já dá para resolver essa gestação. Né? Esse Galactiar não é o agente causado da meningite também?
Ele é também, né? Não é o mais comum. Não é, Não, mas é muito, as três mais comuns da meningite, quais são? Hemófilos influenza tipo B, a Neisseria meningitide e pneumococo. E nos extremos de idade, a gente vai ter quem? A Listeria monocytogenes. Não, o ah, tá. Agalactiae, ele está muito relacionado a infecções ali no período neonatal, porque ele está no canal de parto, né? Então, se a mãe não faz essa profilaxia aqui e o paciente tem um parto vaginal, aí ele pode se contaminar e causar essas infecções ali da via respiratória, do DCRN, certo? Certo. Então, vamos lá. Nesse caso, em relação à profilaxia intraparto de sepsis neonatal, ó, ele quer saber o que que a gente vai fazer para fazer profilaxia para sepsis neonatal. Então, realizar um teste para EGB na gestante e, se positivo, prescrever a profilaxia antibiótica. Gente, a gestante aqui, ela já tem uma cultura positiva. Ela já está colonizada com estrépito. Então não precisa fazer mais, porque já está, certo? Então não precisa. Adotar uma conduta expectante, pois não há indicação de profilaxia de sepsis natal? Tem, ela já está em trabalho de parto. Se eu tenho uma paciente que tem cultura positiva ou a cultura positiva para a galáxia e ela está em trabalho de parto ou bolsa rota, a gente precisa fazer a profilaxia. Prescrever penicilina G por via endovenosa para a gestante, pois há evidência de colonização. Aí, George, exatamente. Há uma evidência, claramente, ele está dizendo aqui, ó, a galáctea, certo? Prescrever ampicilina por via endovenosa para a gestante, aqui, até aqui tá certo, porque ampicilina é uma segunda, é uma alternativa quando a pessoa, por exemplo, é alérgica à penicilina, que não pode ou não tem a penicilina, sabe? Mas, se houver ruptura de membranas ovulares durante o trabalho de parto, não, porque trabalho de parto eu já posso fazer. Não é só se houver só a ruptura, é ruptura ou trabalho de parto. Então a resposta é C, certo? E aqui, gente, não tem para onde correr. Tem que saber esse manejo aqui. Tem que saber. E tem umas pegadinhas que são muito clássicas, certo? A primeira coisa que você tem que saber é que o rastreio para o EGB, que é o H-Láctea, ou estetrococo beta-hemolítico do grupo B, certo? Ele é feito ali por volta de 35 semanas, tá? E ele é válido. Ah, a mulher chegou, fez lá com 35 semanas. Ele é válido até 5 semanas após o dia do teste, certo? Depois de 5 semanas, ele já tem que fazer de novo, porque já em 5 semanas deu para pegar, certo? Então faz ali com 5 semanas, porque até 37, depois de 37 semanas, a mulher já é para parir, né? Tá? E aí, pegadinha. Pegadinha que eu já vi em algumas questões. Se o RN, quando que eu, assim, ó, não preciso fazer essa, o rastreio aqui, porque eu já sei que essa mulher é positiva. Se no parto anterior ela já teve um bebê com sepsis neonatal pelo beta-hemolite grupo B, então ela não matou, a bactéria já está colonizando a vagina da mulher, o canal de parto. Então, não precisa, já sei que tem. Ou se ela teve uma urocultura positiva durante a gestação, que era justamente o caso da nossa questão. Ela tinha uma urocultura positiva. Então, por isso, eu não precisava fazer mais, certo? Aí, beleza. Mas vamos supor que ela não tinha nada positivo, chegou aqui, tá ali com 35 semanas, a gente vai pedir o EGB para ela, a cultura. Vai lá fazer um swab vaginal e anal, ó. É dos dois locais. Não é só da vagina, tá? Resultados, EGB positivo, você vai informar a paciente que ela tem a bactéria e vai fazer a antibiótica profilaxia, certo? E aí, quando que eu vou fazer? Quando ela tiver com trabalho de parto ou ruptura, certo? A nossa paciente tinha o quê? Trabalho de parto ativo. Então, tinha indicação.
Se lá na questão não tivesse falando que tinha trabalho de parto ativo e nem tinha ruptura de membrana, eu não tinha indicação de fazer naquele momento, certo? Outra pegadinha clássica, gente. A gente só vai. Se for, a mulher tem o EGB, certo? Lá. Ah, tem lá, foi colonizado, já sei que tem. Mas aí ela vai fazer um parto cesáreo, eletivo. Eu preciso fazer profilaxia? Não. O menino não vai passar pelo canal do parto, então ele vai ter nem contato. E lembrando, é eletiva, a bolsa vai estar íntegra. Então não tem contato com nada. Agora, se for cesárea, exatamente, Olavo. Se for um cesáreo e tiver bolsa rota, aí eles têm uma indicação de fazer, certo? Então, essa é uma pegadinha que pode vir para você, tá? E se ele for negativo, informar, e aí eu não preciso realizar a profilaxia, tá? E se for desconhecido, a mulher chegou para você, não fez lá a cultura, não tem nem ideia, então o que é que você vai fazer, né? Se idade gestacional for menor que 37 semanas, você vai. Tem ruptura de bolsas mais de 18 horas, vai fazer. Tem febre intraparto, vai fazer a profilaxia, mesmo que está desconhecido, né? É, e só lembrando, né? Você vai iniciar, isso aqui é muito, muito importante. Era uma informação chave para nossa questão. E o esquema, tem que saber o esquema, gente, tá? Penicilina e ampicilina como segunda alternativa. Ele trouxe na questão as duas, mas você tinha que saber isso daqui para fazer a questão. Então, basicamente, se você souber isso aqui, você responde qualquer questão desse tipo aí. Amanhã vocês treinem as outras questões para ver, tá? Dúvidas sobre isso? Ok, né? Então, bora para a próxima. Gestante de 30 anos, ela tem gesta 2, parto 1, 28 semanas de gestação, compareceu ao UBS para uma consulta de rotina. Ela não tem disúria, ela agência miccional não tem também, dor suprapúbica, lombar, febre, assintomática, né? Não tem nenhum sinal aí de infecção. Traz exames solicitados da rotina de pré-natal, cujos resultados são apresentados a seguir. Qual é a interpretação do exame laboratorial e o manejo adequado? Então, tem uma paciente que ela não tem nenhuma clínica de infecção, nada, ele descartou a clínica total aqui de infecção urinária, né? Mas vamos aqui ver o EAS dela. Então tá límpido e tal, normal, ausente, normal, leucócitos, ok, 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 também ok, e veio uma Escherichia coli de 30 mil. Aí, opa, tem uma alteração, não era para estar aí, mas a gente considera um problema que eu tenho que tratar agora. Lembra daquele conceito, né, de bacteriúria assintomática. E aí, para considerar uma bacteriúria assintomática, eu preciso ter pelo menos 100 mil unidades formadoras de colônia. Aí só tem 30. Então, não configura, tá? Então, você vai dizer que é bacteriúria assintomática? Não, não vou, porque teria que ser 100 mil unidade formadora de colônia. Cuidado, para quem não é muito bom de matemática, eu vou dar uma dica. Uma vez eu vi uma questão que ela falava assim, ó, ele não trazia 100 mil, ele trazia 10 elevado a 5, certo? O F. Então, 10 elevado a 5 vai ser igual a 100 mil, tá? Então, fica a dica. Para quem não gosta muito da matemática, né? Você vai considerar o exame contaminado e vai repetir a urocultura com a nova coleta. Contaminado, você só com uma bactéria, nossa, só vai ter uma bactéria lá na vagina da mulher inteira, entendeu? Então, eu sei que se fosse, quando a gente vê uma urina que é contaminada, geralmente vai ter e cresceria ali várias bactérias, não só a Escherichia coli, sabe? Diagnosticar cistite aguda. Gente, ele disse que ela não tem nada. Como que eu vou pensar em cistite? Não tem porquê, né? Considerar que o resultado da altura está alterado. Tá, não é para ter isso aqui. E acompanhar a gestação. Essa é a resposta. Certo? Ah, mas nesse caso, se ela não demonstra nenhum tipo de sintoma, não tem uma chance de ter vindo contaminado o exame? Não seria bom repetir o exame? É isso que eu tô falando. O contaminado
eu pensaria se tivesse várias bactérias, mas aqui só cresceu uma. Então ela está colonizada, aquela urina, aquela estava colonizada por essa bactéria que cresceu, só cresceu ela, só tem ela lá. Só que ela ainda está na fase inicial. Eu vou acompanhar, eu vou pedir outros exames posterior à gestação, vou ver se ela vai ficar sintomática em algum momento. Mas nesse cenário, eu tenho uma urina alterada, mas a literatura, né, não tem nenhuma indicação de intervenção agora, entende? Eu só vou Entendi. intervir se, por exemplo, se tivesse aqui 100 mil unidades, aí eu ia fazer o tratamento dela agora, Entendi. certo? É uma questão que pegou muita gente Então essa. essa aí eu já ia Então, a me dar última mal, prova. porque eu ia mandar repetir, acho que eu não estava contaminado. É, mas lembra, contaminado Vai múltiplas ter várias, bactérias, vai ter entendeu? várias. É. Ó, então assim, Fábio? oi, Ah, não, perdão, pode continuar, depois eu pergunto. tá. Eu sempre estou tentando trazer uma explicaçãozinha assim, sabe, para dar uma reforçada nesses temas que é importante. Então, à medida do possível, eu vou fazendo isso nas outras, em todas as questões. Ó, então vamos só ver bacteriúria assintomática. Você tem que lembrar isso aqui para a sua vida toda. Maior que 10 mil unidades, a gente eu considero uma bacteriúria assintomática. Na gestante, eu sempre vou tratar, certo? Imediatamente. Outros cenários que eu posso tratar, um paciente que vai fazer um procedimento urológico, né, a cirurgia de próstata, ou vai colocar algum objeto, alguma prótese, alguma coisa assim. Também a gente não é só na gestante que a gente faz tratamento de bacteriúria assintomática, extrapolando aí para o adulto em geral, né? Tem esses outros cenários também, certo? Então, se tem isso na gestante, eu sempre vou tratar. E aí, faço o tratamento e eu vou, depois que eu tratar, 2 semanas, né, de que termina, eu faço uma cultura para ver se realmente eu eliminei aquela bactéria. Como que eu vou tratar? Antibióticos que a gente vai, né, preferir ali para fazer esse tratamento: cefalexina, fosfomicina e a nitrofurantoína, tá? Um outro cenário que eu vou fazer antibiótico profilaxia durante a gestação vai ser naquela gestante que apresente ITU de repetição ou uma pielonefrite durante a gestação, certo? E o que seria uma ITU de repetição? Se ela tiver 2 ou mais episódios de infecção urinária na gestação. Isso aqui eu acho interessante, né? Como veio cobrando agora isso aqui, pode ser que venha cobrando isso aqui agora, entendeu? Dúvidas? E, Fábio, dúvida não, mas tipo assim, só um questionamento. Porque essa questão ela veio na prova, né, agora, na 26.1, Tem. e o gabarito dela veio se eu não me engano, a B, né, no gabarito preliminar. VAD, não foi não? Agora tu me deixou na dúvida. Eu tinha para mim que tinha sido Eu vi a B. correção na D. Foi na D? É Ah, que tá. esse, Então, o esse que ele tá gabarito foi falando a foi no D. Foi gabarito D mesmo. preliminar. Foi a Foi no D, porque preliminar que ele tá falando. eu errei essa questão, foi a D. Ah, tá ok, Ô, então. Fábio, mas por que estavam falando de anular essa questão? E eu tava errando de novo aqui. Eu Por acho que que não que ela vai. não pode ser a letra A, que seria a tratar a Porque gestante? tem que ser 100 mil, não é 30. Ó, bacteriúria sintomática é maior ou igual a 100 mil, não é 30. Entendeu? Por isso que tem que saber esse númerozinho aí. Isso cai demais, gente. Cai muito. Eu já fiz tanta questão com esse número aí. Tantas. Então, assim, realmente cai muito. Bora lá. Questão polêmica, hein? Sabia que ia dar polêmica, mas vamos lá. Próximo. 10 semanas de idade estacional, nossa paciente tem, né? Ela comparece a uma consulta para avaliação do resultado dos exames solicitados de rotina de pré-natal. Ela apresenta exames de glicemia de 91, certo? O teste oral de tolerância à glicose, com avaliação da glicemia de jejum, após 1 hora e após 2 horas, tem seus limites para DMG de 92 e 180 após 1 hora. E 153 após 2 horas. Ele deu aqui as referências para a gente. Bem bonitinho, bem bonzinho ele. Nesse caso, a conduta recomendada para o rastreamento e para a definição
da presença ou não de um diabetes gestacional é realizar o TOTG em que momento? A gente vai usar aquele TOTG com 100 gramas entre 32 e 36 semanas, né? Diagnóstico feito pelo menos um valor alterado, isso aqui tá certo. Mas aqui não é 100 gramas, né, gente? Não se usa mais essa solução, né? Então, eu já escolheria duas. Então, a gente vai usar a de 75, tá? A de 75. Então, mas em que momento eu faço esse TOTG? É de 24 a 28 semanas? Visto que é pelo menos um alterado? É exatamente isso, né? Não é de 22, é 24. É outro númerozinho aqui que tem que saber, não tem bom, tem que saber. E aqui, gente, é um diabetes gestacional. Saiba isso aqui e você não vai errar mais nada, tá? Primeira coisa, Pior que não caiu todo, nenhuma disso aí agora na prova. mas vai Caiu cair boa, mas agora, não caiu nenhuma dessa vez, fiquei chateado. mas vai cair na próxima. Se não caiu, né, vai cair na próxima. Você Porque isso vai. aí a gente faz o pré-natal direto, né? Então isso aí a gente tá tudo Aham. dominado assim toda hora e não caiu nada. Mas é um tema de alta incidência, tem que saber, cara. Vamos lá. Então, assim, a gente vai fazer um rastreio universal, e aí, você viu que o INEP na questão anterior colocou 91, né? Ele gosta muito de usar bem no. Se ele colocar No limite. 92, E e Fábio, tu é. muita gente ainda tá confundindo, né? Porque acho que até um ano atrás era 94, né? Depois que eles modificaram para Não, acho que não. 92, né? E assim, gente, é um tema batido. Eu fiz uma enquete nessa semana no meu Instagram ontem. Eu botei um flashcard lá. A maioria das pessoas erraram esse ponto aí, certo? Então presta bem atenção aqui, para você não errar, porque isso aqui vira e mexe tá na sua prova. Então, eu vou considerar uma gestante sem diabetes se ela tiver menor que 92. Se ela vier para você com 92, ela já é DMG. Se ela vier com 91 para baixo, aí não, ela não tem diabetes estacional. Então, se ela não tem diabetes estacional e se ela tiver menos de 20 semanas de gestação, eu vou fazer o quê? Quando chegar lá com 24 a 28 semanas, eu vou fazer o TOTG com 75 miligramas de glicose, certo? Isso tem que estar muito claro. Agora, se ela tem de 92 a 125, eu já automaticamente dou o diagnóstico de DMG, certo? E se ela tem 126 ou mais, já é diabetes prévio, Prévio. tá? Então, se ela tem diabetes prévio, né, a gente já vai iniciar o tratamento ali com a insulina, tá? E aí, não, ela tem menos de, no cenário ela tem menos de 92, então eu vou fazer o TOTG com 24 a 28 semanas para fazer o rastreio. Então, aqui vai. Aí a questão foi maravilhosa, né? Que ela deu os negócios aqui, essas referências, aí você vai ter que decorar. Porque tem questão que não dá. Então, primeira coisa, basta um desses alterado, você vai estar com DMG. Mas, se esse aqui der 126 ou esse aqui der maior que 200, também vai ser igual a diabetes prévia à gestação, tá? Fábio, a paciente chegou para mim já com 21 semanas. Tu vai pedir que exame para ver se ela tem diabetes? Com 21 semanas? Sei. Já dá. Dá pra pedir o TOTG, que é pra ficar 24, né? É, Mas você vai. não, ela já tá com 24 semanas, essa era a pergunta, foi mal. Ah, tá. 20 Era com isso mesmo. 24. Aí a gente já pede até o TG. Eu pensei que era uma pegadinha. Eu ia falar, Mas a tem pegadinha que é pedir, essa. tem que pedir a glicemia E, em jejum e a hemoglobina glicada. Eu ia eu falar com falei 21 errado. semanas. Não, a hemoglobina glicada não é para dar esse diagnóstico aqui, tá? Então, assim, se vier uma questão que trouxer uma gestante que já está na época de pedir o TOTG, que é de 24 a 28 semanas ali, você já vai direto para o TOTG. Pode fazer isso, certo? Eu já vi essa pegadinha em uma questão. Então, não precisa saber. Eu já posso, já Eu tô tenho querendo ela. Tô indicação de fazer querendo. o TOTG, ótimo, eu já vou para o melhor exame, padrão ouro, porque ele vai me dizer sim ou sim. Por que que eu faço de 24 a 28 semanas? Lembra,
A placenta, ela está no seu auge de formação ali em volta da 20ª semana, né? E aí, qual é o hormônio que a placenta libera que aumenta a resistência à insulina? Quem sabe? Já caiu em prova isso. Essa eu não sei, não. Isso já caiu. Hormônio lactogênio placentário. Esse hormônio, ele é produzido pela placenta. E quanto é que ele vai estar no ápice? Ele está na sua produção capacidade máxima. Quando a placenta também está totalmente madura, que é ali por em torno de 20 semanas. Então, quando está na 20ª semana, ela vai estar produzindo o máximo de lactogênio placentário, então que vai começar, nas próximas semanas ali, a aumentar a resistência. Por isso que eu só faço o TOTG lá na 24ª, porque eu já dei esse tempo aí do hormônio agir e tal, e aí, agora eu vou fazer, porque se tiver resistência por causa do hormônio, agora eu vou perceber, certo? É por isso. Ó, essa aqui, pra gente ver se a gente realmente compreendeu. 41 anos, com idade gestacional de 20 semanas, vai a uma consulta de pré-natal para levar seu exame de rotina. Ela está com 20 semanas. Sem apresentar outras queixas. Seu exame físico está normal, os batimentos cardíacos também normal, fundo uterino também está normal. Ao checar o exame, observou que a glicemia de jejum da paciente era de 110. Os demais exames de rotina de pré-natal estavam normais. Diante do quadro, a conduta adequada para essa paciente ou seja, ela chegou com 20 semanas e a glicemia está de 110. Gente, qual o diagnóstico? Letra D. Qual é o diagnóstico? DMG. Não é DM. Diabetes mellitus é uma coisa, É DMG é do outra. DMG. DMG, tá, Olavo? Isso, Lucas. Isso. Então, DMG, porque de 92 a 125 é DMG que a gente viu agora há pouco. Então, ela tem 110 DMG. Como que eu vou tratar essa mulher? Ele quer saber isso, né? A minha conduta. Eu vou realizar um teste oral. Para quê? Né? Primeiro que não é isso aqui, mas eu já tenho o diagnóstico de DMG, eu não preciso fazer mais teste oral. Para quê? Só para gastar dinheiro do SUS que não tem? Realizar teste de glicerina em jejum entre 28, isso aqui nem existe, né, meu povo? Iniciar o uso de insulina NPH para evitar complicação mais grave para a mãe e para o feto, pois ela apresenta uma alteração na produção de insulina. É o que eu faço. Eu faço insulina. Se, se ela já, presta bem atenção. Mas é porque ela chegou agora, né? Com Ela esse. tem DMG. Se ela já tivesse diabetes prévia, aí eu já sei que ela estava na casa do sem jeito, aí eu tinha que fazer já a insulina, né? Então, como ela ganhou esse diagnóstico agora, vamos dar uma oportunidade, né? Para ela se Entendi. resolver. Então, a gente vai. Só uma Só um coisa minuto, que. deixa eu finalizar. Tá, perdão. Aí vamos iniciar o tratamento com dieta pobre em carboidrato, perfeito, né? Para diminuir esse açúcar. Começar a atividade física, lembrando, atividade física, se eu for orientar, 150 minutos de atividade física de média intensidade, se for de alta intensidade, posso descer ali para 75 minutos semanais. Pois ela apresenta um diagnóstico de diabetes gestacional. Então, é justamente isso aqui o diagnóstico, tá? E aí, quero que vocês prestem bem atenção, que isso já caiu. Primeiro, se essa é a correta, porque ela tem um diagnóstico de diabetes gestacional. Agora, se já tivesse um diabetes mellitus, ou seja, se esse aqui, por exemplo, fosse 126, já era diabetes mellitus. Então, ela já vinha com esse déficit de insulina há muito tempo. Então, aqui eu já vou iniciar com a insulina mais as medidas dietéticas, tá? Uma pergunta, vai estar aqui já, certo? Então, lembrando que eu posso usar a NPH e a regular, as metas glicêmicas durante a gestação vai ser essa, e caiu essa aqui em 2025, se eu não me engano. Por exemplo, a questão perguntava lá, quando suspender a insulina
que eu iniciei agora, certo? Vamos supor, a minha paciente tinha um DMG, fiz aqui essas condutas inicial, ela chegou para mim depois de 2 semanas, a glicemia estava maior que 70% das medidas ali estavam acima do normal, então classifiquei, não tem jeito, vamos ter que entrar com a insulina mesmo. Comecei a insulina, beleza. Quando que eu vou interromper a insulina? Eu vou interromper Após o logo parto. após o parto, né? Por quê? Porque, ó, quem é que produz a coisa que está aumentando a resistência à insulina? A placenta. Depois do parto, a placenta não vai se embora? Então, Uhum. o hormônio não vai mais existir. Então, não tem por que eu ficar fazendo mais insulina. Mas, uma mulher que tem DMG, ela pode evoluir com diabetes mellitus cronicamente. Então, eu vou fazer lá, ali, por volta das 6, 12 semanas no puerpério, vou fazer um TLTG para ver como é que tá, certo? Geralmente, a gente bota 6 semanas. Assim como na pressão arterial. Tipo, lá na hipertensão, se ela tem hipertensão gestacional, eu vou estar avaliando essa pressão até 6, 12 semanas ali após o parto também, certo? Então isso aqui é pegadinha. Pode falar, amigo, Só, dá agora. licença, dá licença. Uma coisa que confunde muita gente que trabalha na unidade básica de saúde é isso, né? Porque, por exemplo, quando passou-se um tempo que, até hoje, né? Que as grávidas que têm aí, as gestantes que têm aí a DMG, tem que ser encaminhado para alto risco, né? Para ser feito no alto risco. Só que o alto risco não estava atendendo. Então, a SENS aqui, que é a Secretaria aqui de Manaus, ela nos indicou não, foi como se fosse foi uma ordem mesmo, da gente começar a insulinização. Foi assim, essa foi o X da questão. Começou, deu positivo, iniciei a insulinização. Beleza. E aí a gente teve que iniciar. Então, assim, a gente faz isso. Chegou o paciente, a gente manda para alto risco, mas a gente já insuliniza. A gente não É, faz primeiro vamos esperar, porque esse esperar já deu problema, entendeu? Então todo mundo já pega e começa insulinizando por bem isso que baixinho, a claro, né? gente, viu, amigo, a gente tem que fazer o seguinte, e para quem trabalha, tem que ter muita atenção, né? Principalmente na segunda fase, que o pessoal, tem muita gente do mais médico comigo, é, às vezes, muita coisa que a gente faz na prática não é o que está na teoria. E o INEP vai cobrar a teoria. Sim, E aí, confunde às vezes, a muito. gente quer ir pela prática. Não É, é. Porque a nossa prática tem muitos erros, sim. certo? Né? Não é que é erro, é porque não está atualizado com o que está na teoria. Então, assim, se desprende, né? Sim, isso que eu tô falando. E, É difícil, e né? Porque você confunde, viu? confunde a Porque cabeça. às vezes você vê uma questão, não, mas eu faço assim na prática. Aí você quer ir marcar do jeito que você faz na prática, e aí é onde está o grande perigo. Então aqui a gente vai querer passar na prova e a gente vai ter que seguir de fato o que tem de recomendação mais atual, certo? Certo. Então, isso é uma coisa que você precisa ficar atento. Os flashcards vai te ajudar muito, Então, porque tem sempre o muitos tratamento detalhes. inicial da DMG é dieta e exercício. Primeira coisa, né? Isso, a gente vai dar Aí, uma oportunidade para ela. por quanto tempo essa Duas oportunidade? semanas, que eu acho que 2 semanas a 15 dias. Já na Aliás, hipertensão um mês. gestacional, não, na hipertensão também tem a mesma coisa, né? A gente avalia e dá oportunidade, né? Na hipertensão, Após para o dar o parto, tô dizendo. diagnóstico que você Não, faz. após o parto, tô dizendo, igual tá aí dizendo que no após o parto, que a gente suspende, né? Já na hipertensão, a gente avalia, continua avaliando após o parto para saber se suspende ou não, né? A medicação de metildopa, né? Na gestação, a gente vai avaliar ali até a última semana, né? Até os 12 semanas. Vai avaliar para ver se ela vai ficar com hipertensão crônica. Até 12 semanas, né? Se É, ela vai continuar com crônica ou não. e Entendi, aí, se dá 12 semanas continuou, aí é crônica, entendi. certo? Essas duas coisas. Então, gente, diabetes gestacional tem que saber, tá? Por favor, eu vejo muito, tenho visto muito movimento assim de estar cobrando essa parte de tratamento, quando vai indicar, quando não, justamente por isso que o colega está falando, porque às vezes a galera não sabe. E lembrando, existe, não é legal, não se faz medicações orais para diabetes gestacional, né, durante a gestação. Porém, existe uma ressalva em relação à metformina. Se tiver uma situação de exceção, onde a mulher não tem a insulina, ou não tem, mora na caixa prega e não tem acesso e tal, você pode usar a metformina,
certo? Mas o tratamento de escolha para diabetes gestacional ou diabetes durante a gestação é insulina, tá? Se a mulher já era diabética, já fazia lá todo esse tratamento com as medicações, hipoglicemiante, metformina e tal, está gestante, suspende e vai começar a tomar insulina. Depois que terminar a gestação, suspende e volta para a medicação normal, certo? Eu acho que já caiu uma Fábio, questão dessa. Você Caiu, falou. caiu sim. De tudo que eu falo aqui já caiu em prova, pode ter certeza. Fábio, tu pode repetir rapidinho? Eu, O que, quando amigo? ocorrer a gestação, que eu interrompo o uso de insulina quando ocorrer a gestação e depois eu retomo. Por exemplo, uma mulher que é diabética, já tem um diagnóstico, já faz tratamento ali para diabetes mellitus. Ela engravidou, tá? Na hora que ela chegou no pré-natal, você vai fazer o quê? Vai fazer as medicações? Não, você vai suspender as medicações que ela toma. Ah, ela toma metformina, alguma sulfonilureia, alguma coisa assim. Suspende, e aí a gente vai começar a tratar durante a gestação com insulina, certo? Depois que passar a gestação, ela pode voltar para a terapia dela. Entendeu? Entendi, Fábio. Obrigado. Era isso? Isso. Era isso a dúvida? E lembrando, a mulher não era diabética. Aí ela desenvolveu diabetes na gestação, ou seja, DMG. Quando que eu vou suspender aí eu vou começar a insulina, porque só com terapia de mudança MEV e exercícios não resolveu. Quando que eu vou suspender a insulina? Logo após o parto. Essa questão caiu em 2025, certo? A outra que caiu, ela dava isso aqui, ó. Ela dava, ela não foi tão boa quanto essa questão aqui. Ela botou 92, gente. Vocês vão ver fazer essa questão. Tem 92. Aí você fica, é maior ou é menor, é maior ou igual ou menor ou igual a 92? Para considerar DMG. 92 é DMG. E ele colocou 92, para você ter essa dúvida aí, tá? E colocou uma outra questão com 91 que a gente fez aqui, para você ver o grau da maldade. Eu acho isso uma maldade. Vocês não acham? Bora. Gestante de 12 semanas de gestação comparece ao centro de saúde para mostrar exames realizados e apresenta uma sorologia para toxoplasmose. Tem um IgM positivo, né? Aqui, IgM positivo e IgG negativo. IgG negativo. Big. Então, Aí é big. né? Então, nesse momento, qual a nossa conduta? Então, assim, é uma paciente que ela tem um IgM positivo para toxoplasmose, mas o IgG deu negativo. O que é que você vai fazer? Ela tem uma infecção? Eu posso dizer isso? Então, confirmar? Então, vamos lá. Eu vou iniciar a espiramicina, solicitar teste de avidez. Ela tem quantos? Ela tem 12 semanas, né? Beleza. E se a avidez for alta, considerar a infecção recente. É isso que a gente vai fazer? Iniciar a espiramicina, solicitar teste de avidez para toxoplasmose e, se a avidez for baixa, considerar a infecção recente, né? Aqui, avidez baixa, de fato, é mais para infecção recente. Mas é esse o exame que eu vou ter que fazer? Não sei. Iniciar a espiramicina, solicitar uma nova sorologia em 3 semanas e, se IgG positivar, considerar uma infecção recente. Sim, porque Olha. tem que ser aí, porque também não pode passar de 18 semanas, né? Também tem esse lance, né? Não Então, iniciar tratamento e solicitar uma nova sorologia em 6 a 8 semanas. E se IgG positivar, iniciar a espiramicina. Duas coisas que eu quero que vocês entendam quando você pegar uma questão de toxoplasmose. Primeira coisa, você precisa saber, essa mulher tem menos de 16 semanas ou mais de 16 semanas. Isso é um marco muito importante, certo? A idade gestacional de 16 semanas, tá? 16 semanas. Isso aqui é muito importante.
Por quê, Fábio? Porque dependendo da semana, eu vou iniciar esquema tríplice ou vou iniciar só espiramicina, certo? Outra coisa que você precisa saber, sempre que você estiver diante de um caso desse, que você pensar assim, ó, esse bebê pode ter tóxico, ele pode pegar tóxico, eu já vou iniciar espiramicina. Certo? Mas eu inicio a espiramicina em que situação? Se ela tiver menos de 16 semanas. Aí eu inicio a espiramicina, que ela vai, né? Ela não atravessa a barreira da placenta, mas ela vai diminuir. Alguém tá com o áudio, o microfone ligado, por favor, desliga. Pronto. Aí, desliga aí, amigo. Aí, gente, ela diminui a carga, né, do bicho no micro-organismo e não vai passar ali pro bebê, tá? Agora, se for após, o que, amigo? Só um minuto. Vamos. Se for após 16 semanas, aí eu já posso fazer a tripsterapia, tá? Por que que eu não faço antes de 16 semanas? Por quê? Porque ela é teratogênica. Tá? Então, por isso que eu não já começo com ela. Então, até 16 semanas, o bebê está se formando e tal. Então, eu vou fazer, mas eu vou fazer espiramicina só. Depois de 16 semanas, eu já posso começar com. Se eu estou pensando que esse bebê pode ter toxoplasmose, eu já posso iniciar a tripsterapia, tá? Entenderam essa parte aí, né? Então, aqui é o seguinte: geralmente o INEP cobrava muito aquela do IgG, IgM positivo e IgG positivo. Aí, nesse cenário, a gente faz o teste de gravidez, mas aqui ele foi do mal, ele pediu outro cenário, que é justamente isso, né? Item C. Se o paciente, se o paciente, ele tem um IgM positivo e o IgG negativo, esse IgM aqui, ele pode ser um falso positivo. Ele pode ser falso positivo. Se ele pode ser falso positivo, então a gente vai fazer o seguinte: ele pode ser um falso positivo, mas ele pode ser de fato positivo. Como a minha paciente tem 12 semanas, o que é que eu vou fazer? Ele pode estar infectado. Então, eu já vou iniciar a espiramicina e vou, daqui a 2, 3 semanas, eu vou ver se ele vai soroconverter. Como é que eu sei isso? Se ele soroconverter, ou seja, IgG ficar positivo, eu sei que de fato ela teve uma infecção agora e ficou, né? E a infecção recente, certo? Então, ela tem toxoplasmose, então eu vou fazer todo aquele segmentozinho. Vou continuar com espiramicina até 16 semanas. Depois de 16 semanas, que já passou o risco mais ali da juncidade da tripsterapia, eu vou iniciar a tripsterapia, tá? Então, como é que você vai fazer? Eu vou terminar aqui, depois eu vejo tua dúvida, Israel. Então, assim, toda mulher, primeira consulta, a gente vai pedir o IgM e IgG, certo? Se vier os dois negativo, você vai, é uma gestante que está susceptível, você vai orientar a prevenção, né? E vai fazer comidas, contato com gato, lavar, não comer carne cruas, lavar as alfaces, as verduras bem lavadas, essas coisas todas. Uma estação prática, você vai ter que falar muito isso. Certo? E vai fazer sorologia ali a cada 2 meses. Ótimo, Zé. E aqui, se ela tiver o IgG positivo, já está imune, não tem o que fazer. Vida que segue. E aí vem o nosso cenário. IgM positivo e IgG negativo. E aí é que eu tinha que fazer isso, porque pode ser uma infecção aguda, pode ser um falso positivo. Se pode ser infecção aguda e ela tem menos de 16 semanas, pode ser infecção, espiramicina. Se ela tivesse mais de 16 semanas, se pode ser, então vamos fazer uma pirimetamina, tripterapia, né? Sulfadiazina e o ácido folínico, né? E vai encaminhar ela, obviamente, para pré-natal de alto risco, né? Certo? E aí eu vou confirmar a infecção fetal com um exame daqui a pouco. Mas entendo até aqui. Certo? Eu tô aqui, passei aqui.
Beleza? E aí, se não houver soroconversão, foi falso positivo, você vai suspender a espiramicina, que você colocou aqui em cima, tá? Agora vamos em GG positivo e GM positivo, eu vou fazer o quê? Se for menos de 16 semanas, inicie a espiramicina e faço o teste de avidez. Se a avidez for alta, já estão ali bem íntimos, já estão juntinhos há muito tempo, então é porque já é a infecção mais antiga, eu vou suspender. Agora, se a avidez for baixa, indica que é agora que eles estão se conhecendo, digamos assim, os anticorpos com o bichinho lá. Então, é agudo, tá recente, tá no início do relacionamento. Então, é aguda, então a gente é uma infecção aguda, então a gente vai continuar com a espiramicina até 16 semanas. Quando for com 16 semanas, a gente passa a fazer a pirimetamina, sulfadiazina e ácido folínico, tá? E aí, eu preciso saber, tá, e esse bicho passou por feto ou não passou por feto? Como é que eu vou saber? Quando for com 18 semanas, eu vou lá no feto e posso fazer um PCR do líquido amniótico para ver se eu vou achar o Toxoplasma gondii, tá? Outra coisa que você pode fazer é pedir uma ultrassom, né? Ver se ela tá alterada na ultrassom, tá bom? E aí, se, né, PCR positivou com 18 semanas lá na amniocentese, então passou para o bebê. Então você vai manter esse tripsiterapia até o dia do parto. Ah, não, o PCR está negativo. Opa, tu se garantiu, tu não deixou, tu tratou bonitinho, não passou para o bebê. Então você suspende a pirimetamina, porque o bebê não pegou, então eu não preciso tratar ele. Porque eu boto isso aqui porque eu quero que chegue lá no bebê, porque ela atravessa a barreira placentária. Mas não, então deixa só a espiramicina, porque é para tratar sua mãe mesmo. Beleza? Dúvidas aqui? Não, tudo certo. Eu errei essa questão numa prova porque eu não tinha lido maior que 16 semanas, você acredita? Aí eu tratei Por com isso, espiramicina. sempre a gente tem que sistematizar isso, porque eu também já errei muito isso, gente. Mas é quando você pega um negócio assim, tem que ter um ponto de início. Poxa, o que é que eu tenho, qual é o norte? Primeira coisa, a idade gestacional. Antes disso é uma conduta, depois disso é outra conduta, sabe? E aí tudo começa a fazer sentido. Então busca sempre isso, o que para poder fazer sentido. Ó, 24 anos, vendedora, compareceu ao UBS com resultados do exame solicitado na primeira consulta de pré-natal, realizado havia 4 semanas no final do primeiro trimestre de gestação. Ela estava com idade gestacional de 16 semanas, mesmo em cima, né? Negou queixas e referiu estar em uso regular de ácido fólico, sulfato ferroso prescrito. Disse e está preocupada com o resultado do exame de toxoplasmose. O médico verificou que a gestante apresentava IgG reagente, mas IgM não reagente. Há na opção que indica, respectivamente, o que o exame segue, né? E a conduta. Gente, IgG reagente, IgM reagente é o melhor cenário possível, né? Ou seja, ela já teve há muito tempo, eu não preciso fazer nada, é só seguir o baile, né? Então ela tá suscetível? Não. É uma ela é compatível com a aguda? Não, IgM tá negativo. Possivelmente falso positivo? Não, aqui seria se fosse o contrário. Então Letra C. ela exatamente. Fica fácil, né? Depois que a gente vê o assunto, é bem fácil. Mas não é difícil, gente. Essas questões, elas são. É sempre a mesma coisa. Assim, se você começa a fazer, você. Porra, meio de novo, mesma coisa. Por isso que eu falo, façam questões. Façam questões. Paciente, 49 anos, procurou atendimento médico relatado que há um mês ela não consegue dormir, né? Por causas intensas de onda de calor. Cara, viu isso aqui em qualquer questão que você tá fazendo de GO, qual, qual é o diagnóstico que tem que vir na sua cabeça? Menopausa.
síndrome de climatério, né? Como é que eu dou o diagnóstico de menopausa? É, a E menopausa, a cuidado. menopausa é Essas pós, né? palavras, viu? Não, Você, eu pensei em climatério, mas eu falei menopausa, assim, pois pra resumir, é. mas eu pensei em climatério. Mas eu já Porque a chamo a atenção que menopausa já já você vai chegar na segunda fase e essa resposta aí você vai tirar um zero na sua prova de segunda fase. Você não vai. Então sim, já vou sim. pegar atenção. Eu já pego no pé cedo aqui. Mas tá certo, porque sempre, até o CID é climatério que sai lá, não sai menopausa. Exatamente. O que deixa ela muito cansada, irritada e deprimida? Ela relata também uma dispareunia de penetração, ou seja, a vagina tá seca, né? Então tá ressecada também. Ela já fez uma histerectomia, uma salpingo bilateral há 3 meses, mas o exame anatomopatológico revelou uma adenomiose, que é tecido endometrial dentro do miométrio, uma hidrossalpingite e, em ambas as tubas, um cisto endometrial no ovário direito e focos de endométrio no peritônio. Nega comorbidade. Então, a gente tem uma mulher no climatério com fogachos e um ressecamento vaginal. Uma mulher com fogachos é a indicação clássica de fazer terapia de reposição hormonal. Se ela tivesse assim só dispareunia de penetração, eu ia fazer terapia de reposição hormonal sistêmica? Não, eu faço só local. Mas tem fogachos, que seriam essas ondas de calores, ou ela pode vir descrita, é um calorão que dá a cintura para cima, várias vezes ao dia, certo? Isso também pode vir desse para você identificar que é o fogacho. Então, o segredo dessas questões de climatério e terapia de reposição hormonal, gente, é você identificar o bendito fogacho e quando ele quer complicar, ele vai te dar fatores de risco lá no caso, para você ver o que é que você vai indicar na terapia. Como aqui tem uma pegadinha bem clássica, a gente sabe que a terapia de reposição hormonal a gente tem que repor quem? O que é que causa esses sintomas? É a falta do estrogênio. Então, eu tenho que repor estrogênio. Só que quando eu reponho estrogênio, ele vai dar todos os sintomas lá e tal, ou melhorar todos os sintomas, prevenir, melhorar a questão da osteoporose e tal e tal. Mas ele no útero, no tecido endometrial, ele faz o quê? Ele estimula a proliferação do endométrio. Então, aonde tiver tecido endometrial, ele vai também ser estimulado a aumentar. Então, eu tenho endometriose, eu tenho tecido, ela já tirou o útero, beleza, mas ela tem lá no peritônio. Então, se eu fizer só estrogênio, que é o que ela precisa, ela vai melhorar, mas esse tecido endometrial que está lá no peritônio também vai crescer, tá? Então, como ela tem tecido endometrial, eu preciso necessariamente aqui fazer estrogênio, mas a progesterona. Por que que eu faço a progesterona? Porque eu quero proteger esse endométrio da ação do estrogênio, certo? Então lembra, gente, é tecido endometrial. Isso aqui é uma pegadinha clássica, tá? Entenderam aí? Tá claro? Sim, esse é um tema que tem dificuldade. Eu, toda vez, mesmo assim, eu tenho dificuldade nele. Porque sempre fico com dúvida se o tratamento hormonal tem que ser feito com os dois, com estrogênio, progesterona, ou só com progesterona, porque em alguns casos falam que é para ser feito só com progesterona, né? Devido É a algum isso. tipo. Aí Você isso só me vai, deixa. presta bem atenção, você só vai fazer só estrogênio. A questão tivesse assim, ó, a mulher já fez, tirou o útero, o ovário, tirou tudo, tirou o útero, fez esterectomia. Não, ela vai deixar bem claro, não tem nenhum outro sinal de endometriose, nenhuma outra comorbidade. Não tem fator de risco. Nesse ponto, a gente vai fazer reposição hormonal. Ela tem fogacho, está na janela de oportunidade. Aqui eu faço reposição hormonal com o quê? Com estrogênio. Entendi. Quando não Apenas. tem sinal de alarme, né? Não tem sinal de. Não. Quando ela não tem, ó, quando não tem tecido endometrial, eu Ah, faço tecido. apenas estrogênio, Tecido endometrial. certo? Beleza. Por que que eu falo tecido endometrial, Fábio? Porque o endométrio, na endometriose, eu tenho um tecido endometrial fora do útero, né? Então é tecido endometrial, Entendi. tá? Agora, a mulher tá ali, tem indicação de fazer o estrogênio,
fazer terapia de reposição hormonal, mas ela tem uma contraindicação absoluta. Aí eu não vou fazer nada. Tipo, ela tem uma TVP atual. Não posso fazer estrogênio em paciente com TVP, sabe? Então é uma contraindicação. Então eu faço o quê para controlar esses sintomas? Aí faz o fitoterápico, a isoflavona? Pode ser um fitoterápico, mas pode ser a paroxetina. Tem medidas comportamentais. Você só não pode dizer que não vai fazer nada, certo? Então, vamos lá, gente, para dar uma repassada em terapia de reposição hormonal. Então, geralmente a mulher vai entrar no climatério ali por volta, né, a idade média, 49 anos, 45, certo? A idade média da menopausa aqui no Brasil é de 50 anos, tá? Lembrando que o diagnóstico de menopausa é um diagnóstico retrospectivo, então eu só consigo dar esse diagnóstico na mulher tem 12 meses do último sangramento, tá? Mas o climatério é um período e sempre o climatério ele começa, o primeiro sinal de climatério não é fogachos, isso já caiu em questão. O primeiro sinal de climatério é a irregularidade do ciclo menstrual. É quando a mulher chega para você, doutor, meu ciclo está começando a ficar mais curto, depois está começando a ficar mais longo, os sangramentos. Isso é o primeiro sinal de climatério. Não é fogacho, tá? Dito isso, quando que a mulher tem indicação de fazer terapia de reposição hormonal? Quando ela apresenta esses benditos fogachos, eu vou fazer terapia hormonal sistêmica. Se ela tem só uma síndrome, né, urogenital ali, da vagina ressecada, eu faço uma terapia local, com estrogênio local, que a absorção sistêmica é mínima. Mas para eu fazer também isso, ela precisa estar numa janela de oportunidade. O que seria isso? Ela tem que ter menor que 60 anos ou menos de 10 anos da menopausa, tá? Por isso que é importante você saber fazer esse diagnóstico da menopausa, 12 meses da última menstruação. Às vezes ela pode trazer isso aí para você. Então, se ela tá nessa janela, a gente pode fazer. Agora a gente vamos ver o que é que eu posso fazer, né? Então, vou fazer sistêmica ou local? Tem sintomas vasomotores, ou seja, fogacho, então é sistêmico. Geralmente a via sistêmica vai ser a via transdérmica, né? E aí, lembrando, se tem tecido endometrial, sempre vou associar a progesterona. Se ela não tem mais útero, já fez uma esterectomia, não tem endometriose, eu posso fazer apenas o estrogênio, que é o que ela precisa. O que causa esses sintomas é a falta de estrogênio, então é ele que eu tenho que repor, né? Tá? E aí, só que o estrogênio, ele é filha da puta, ele tem muitas contraindicações. Lembra lá dos métodos contraceptivos, que os combinados a gente tem um monte de contraindicação que a gente não pode fazer? Então, você precisa ver isso. Então, o que a questão faz quando ela não quer que tu dê o estrogênio? Não faça terapia de reposição hormonal. Ela tem a indicação, mas ela te dá lá uma TVP, ela te dá lá uma coagulopatia, um lúpus. Então, por mais que essa mulher tenha todos os critérios, a gente fazer uma terapia de reposição hormonal sistêmica, eu não vou fazer, porque ela tem uma contraindicação absoluta ao uso do estrogênio. Então, o que é que eu vou fazer para amenizar esses sintomas? Eu vou fazer medidas comportamentais, né? E a gente pode usar ali, tem os fitoterápicos, que é a isoflavona, que é um bem famosinho, e dos fármacos, né, um dos mais famosos é a paroxetina, o que mais se usa, certo? Lembra disso, é o que vai cair agora é a paroxetina, porque já caiu esses aqui tudinho, de todo jeito. Já caiu a mulher com esterectomia, outra com esterectomia mais endometriose, já caiu de todo jeito, gente, isso aqui. Agora tá faltando vir essa com a contraindicação. Tá? Então, ó, 2026, ó, agora, na última prova. 49 anos, idade, queixa-se de irregularidade menstrual há cerca de um ano. O que é que eu disse para vocês? O que é que ele está te dizendo aqui? Começou o climatério há um ano. Ainda tá no comentário. Ondas de calor diária, fogacho. Se tem fogacho, tem indicação de terapia hormonal sistêmica. Vamos ver se ela pode. Sudorese noturna, irritabilidade para dormir, nega comorbidade, né? Não tem comorbidade, ó, medicação irregular, nega tabagismo, não tem história pessoal de câncer, de mama, e nem tem eventos trombogênicos. Então ele está dizendo aqui, ó, ela não tem nenhuma contraindicação ao estrogênio. Tá liberada.
traz resultados, ele desenha, né, pra gente, traz resultados de mamografia recente, também não tem nada que faça pensar em câncer de mama. Nem nada. No exame físico, não tem alteração. Tá tudo bem com essa mulher, então eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou instituir terapia sistêmica com progestágeno isolado para controle dos sintomas vasomotora. O que é que eu disse para vocês? O que é que causa os sintomas? É a falta de quem? Do estrogênio. Para que diabo que eu vou fazer progesterona? Só progesterona vai dar em nada. Adotar uma conduta expectante vai deixar a mulher sofrendo assim. Você não é um médico ruim, né, para fazer isso com ninguém, né? Diagnóstico. Olha outra coisa A mais letra D pra absurda. nós, né? A Olha o que é letra D. mais absurdo. Por isso eu gosto de ficar. Confirmação laboratorial da menopausa. Cara, se você. Tipo, essa é uma questão que nesse modo de correção, você acerta uma. Erra uma dessa. E acerta uma outra lá mais difícil. Isso aqui é inadmissível um médico errar. Indicar fitoterapia para alívio dos sintomas vasomotores, pois apresenta eficácia equivalente ao estrogênio na prevenção de fraturas. Hã? Essa foi a resposta mais louca que eu já vi Gente, até hoje. esse cara aqui tá rico, viu? É, Então, terapia de reposição hormonal, definindo a dose e a via de administração conforme o perfil de risco, com a revelação periódica da resposta. É isso. Lembrando, a paciente, a preferência é fazer transdérmica, né? Essa é a via preferencial. Fábio, eu não entendi um pouquinho essa parte. Eu ia falar, eu não entendi bem. Por que a preferência é fazer transdérmica? Essa parte eu não entendi bem. Porque ela evita o metabolismo de primeira passagem hepática. Quando você faz oral, tem esse metabolismo de primeira passagem hepática, aí aumenta o metabolismo lá dos HDL, LDL. Entendi. Mas assim, tem a preferência, mas também é possível fazer oral, tranquilo. Sim, Entendi. mas o ideal Mas sempre pode é cair essa pergunta transdérmico. na prova. Qual é a Pode. via? Só que vai. É porque eu tô na dúvida se alguém tem esse flashcard, eu fico sempre lembrando. Porque é assim, ó. Eu não queria induzir vocês, não, ou é hipercolesterolemia ou hipertrigliceridemia, eu sempre confundo. Um ou outro tem esse flashcard, eu vou mandar lá no grupo depois. Mas é assim, se ela tem um aumento desse colesterol ou é o triglicerídeo, aí necessariamente eu vou fazer o via oral, porque tem um mecanismo lá que quando eu faço, via oral, ela aumenta o HDL. Se eu não me engano, é o Entendi. colesterol. Quando ela tem uma hipercolesterolemia, aí eu faço via oral, porque Entendi. ela aumenta o HDL. Mas eu vou Manda, confirmar ali no grupo. Você vai ver. manda pra nós ver depois Se lá. tivesse flashcard, vocês sabiam me ajudar, né? Nessa hora aqui. Gente, esse sempre confunde essa aí. Você tem que fazer de direto. Mas eu acho que é o colesterol mesmo. Certo? Mas na dúvida, transdérmico. Mulher de 27 anos é atendida numa unidade de pronto atendimento por ter sido estuprada por um homem desconhecido 1 hora antes. Qual é a conduta mais adequada nessa situação? Então, ela foi estuprada há 1 hora. A. Eu vou acolher a paciente, prestar o atendimento médico e psicológico, em seguida encaminhá-la à delegacia para registro obrigatório de boletim de ocorrência. Não tem Não, não é nada obrigatório. disso. Encaminhar a paciente à delegacia de polícia para registro do boletim de ocorrência. Absurdo, né? A lá tá Absurdo, maior, absurdo. não dá nem para você Depois retornar. é, prestar o atendimento com apoio à equipe multidisciplinar, bom. Reparação das lesões, bom. Medidas profiláticas de doenças sexualmente transmissíveis e gestação, bom. Bom, Psicológico, comunicação do fato pelo médico à autoridade policial. E aí? aí já complicou. Encaminhar Complicou, o porque paciente à delegacia de polícia. Não, né? Mais próximo para a rede de boletim de ocorrência. Tudo ele quer que a gente faça esse boletim. é a letra E aí. A letra E é Es- mais cabível aí. Escolher o paciente e prestar atendimento com apoio à equipe multidisciplinar, com reparação das lesões,
né, das doenças sexualmente transmissíveis, gestação, acompanhamento psicológico e orientação quanto ao registro. Eu oriento. Olha, é interessante que você faça um registro, né, de boletim, porque vai que você, Sim. né, e outra, você vai fazer coleta da MS. Tipo isso aí. Mas, ó, a gente faz uma comunicação, hoje tem essa recomendação, você faz uma comunicação, uma notificação, mas é para fins de ter, não identifica, é como se você teve um caso de violência sexual nessa unidade, não sabe quem é, mas naquela área está tendo violência sexual, para efeitos epidemiológicos, isso tem, certo? Então, gente, não tem essa questão de obrigatoriedade de fazer o boletim, né? Isso aí, pelo amor de Deus. Aí, assim, aproveitando essa questão, para a gente falar de um tema que sempre vem, já vem na prática, vem na teoria, sempre vem. Violência sexual. Você precisa dominar esse tema, tá? Então, aqui a gente vai ter o atendimento inicial, ó, você vai ter que fazer o atendimento humanizado, como vinha falando na questão, né? Contracepção de emergência, você vai fazer, se ela não faz uso de método contraceptivo de alta eficácia, prevenção de IST, se ela tem direito ao aborto, sim, é uma das causas, né, legais aí de aborto, o aborto excludente de ilicitude. Orientar sobre a notificação, garantir atendimento multiprofissional, isso tudo a gente vai ter que fazer. Vai fazer um exame físico completo, vai fazer ginecológico, urológico, avaliar lesões, vai fazer coleta de secreção vaginal para deixar ali como prova, certo? Coletar PCR para gonococo, clamídia e culturas vaginais e pedir todos os exames, né, todas as DSTs possíveis. Aqui eu achei interessante esse quadro, que eu nunca tinha visto, mas, eu fiz aqui a primeira vez, faço tudo. E depois? E o segmento? Faço mais não, né? Então, ó, HIV, você vai fazer na admissão para ver aqui se tem. Aqui, esse exame é para ver se a pessoa já tinha, sabe? Porque nenhum vai se apresentar É, momentaneamente. Você tem que fazer no mínimo 3 meses, aqui, né? Segundo aí ou 6. aqui, ó, com 6 semanas, aí eu já consigo para ver se ela pegou aqui, deu positivou, é porque ela pegou no ato. Com 3 meses eu refaço. Depois, com 3 meses deu negativo, não precisa mais fazer. A hepatite B, ó, eu já repito com 3 meses e 6 meses. A C também, tá? Então, os que vão mais longe é sífilis e HIV. Aí, profilaxias não virais. Tem que saber. Passa uma foto aí. E você vai ter que decorar isso aqui para sua prova teórica e para sua prova prática. E tem que saber a dose. Não tem escapatória também aqui, não. Tá? Tem que saber a dose. Isso aqui é uma das medicações que, se cair, vai vir com a dose. Tem muita chance. Sífilis, a gente já sabe como é que faz a Hein, profilaxia, Fábio? uma dose única. Isso é do dia a dia mesmo do PS. Tem todo dia tem isso aí. Gonorreia, ceftriaxona, 500 miligramas, ó. IM uma vez, beijos, tchau. Geralmente as profilaxias, gente, é dose única, porque a pessoa não vai mais voltar lá, certo? Clamídia, azitromicina, 2 comprimidos, é 1 grama que você vai fazer. Então, um comprimido tem 500, faz 2. E o metronidazol para a tricomoníase, né? Também dose única, faz 4 comprimidos. Então, gente, isso aqui precisa estar muito claro na sua cabeça. Juro a vocês, isso aqui despenca, tá? Despenca mesmo. É inadmissível você ir para a prova sem saber isso aqui. Ô, Fábio, mas ficou incompleto ali a Não, parte da esses aqui são gonorreia. os principais, amigo. Aí tem os Não, mas outros, né? da gonorreia ficou só ceftriaxona, mas é com a azitromicina junto. Não, a Ceftriaxona. azitromicina é para clamídia. Mas o tratamento da gonorreia é 500 miligramas de ampola mais 1 grama de azitromicina. Não, Não. aí, não, presta atenção, cara. Quando a gente trata, é porque geralmente se trata a gonorreia e clamídia juntos, né? Porque elas são as principais causadoras da DIP. Então a gente faz, mas a ceftriaxona é para gonorreia, para matar as gonorreias, e a clamídia a gente faz a azitromicina. Por isso que a gente geralmente faz tudo, porque elas andam muito juntas, certo? Ah, tá. Olha, eu ia fazer sempre junto, sem achando que era tratamento mesmo. Pois é. Então tem que se ligar isso aí, certo? Então, na DIP lá,
eu faço metronidazol, eu faço ceftriaxona, eu faço doxiciclina, eu faço azitromicina, né, que é aquela coisa do mal. Então, metronidazol, vou cobrir os anaeróbios, que é a Escherichia coli, os germes que vêm lá do intestino. A ceftriaxona, cubra a gonorreia, que é um dos principais micro-organismos que vai estar lá. A doxiciclina ou azitromicina é para cobrir a clamídia. Aí, isso ali são as bacterianas. Aí tem as virais. Nas virais, a gente vai focar principalmente aqui no HIV e na hepatite, é o que mais cai. E também o HPV também tem caído um pouco, certo? Então, assim, hepatite, você vai ver. A pessoa é imunizada? Ela já tem 3 doses da vacina? Tem, então não precisa fazer, ela já é protegida, né? O agressor também, ele é vacinado, eu sei essa informação. O abuso é crônico. Gente, um abuso que é crônico, se liga, eu já vi algumas questões com essa pegadinha. Ela tá lá, aquele caso bem florido de uma intoxicação, te sensibilizar ao máximo e tal, mas é crônico. Então, se é crônico, como é que dá para fazer profilaxia? No caso, não faz. Você vai o quê? No abuso crônico? Vai diagnosticar as patologias que ela pode ter pegado durante esses sucessivos é, casos de abuso, tá? Aí, é, não imunizadas, tá? Aí, se ela não está imunizada, o esquema está incompleto, né? O que é que você vai fazer? Você vai fazer a vacina da hepatite B, completar o esquema e vai fazer a imunoglobulina para a hepatite, né, B. Dose única, tá? Então, profilaxia para alguém que foi abusada ali na vida sexual, da hepatite, se tiver indicação, vai ser a vacina, se ela não foi vacinada ou está incompleta, mais imunoglobulina. Essa aqui, às vezes as pessoas não estudam, por isso que eu estou reforçando com você, porque já caiu uma questão dessa. E eu vejo pouco foco nisso. HIV. Isso aqui também despenca, todo mundo já estuda pra caramba, né? Então, é aquela situação onde a pessoa teve contato com sêmen, com líquido, fluidos, vagina e tal, exposição na mucosa ou pele não íntegra. E tem que saber isso aqui, ó. Tempo, se ele vier para você com 3 dias, 4 dias de exposição, cara, não tem mais indicação de fazer a profilaxia pós-exposição, infelizmente. A outra coisa que você precisa saber, tem menos de 72 horas. Você fez o teste rápido na pessoa que sofreu agressão, ela não tem HIV positivo. Então eu vou fazer a profilaxia. Qual é a droga? Tenofovir, lamivudina, dolutegravir. Por quanto tempo? Não é 30 dias, é 28 dias. 28 dias. 28 dias. Não é 30, tá? Tem que saber esse número. HPV é a vacina, certo? Se ela não tomou a vacina, porque se um adolescente, né, tomou a vacina, dose única, tá? Então, para os não vacinados, eu faço aqui, ó, 3 doses, 0, 2 e 6 meses. Se ela não foi vacinada, cuidado que isso pode estar não, ela já tomou a vacina. Então, se tiver lá nas opções para você fazer a vacina, não faz, porque já tomou. Cuidado. Contracepção de emergência, outra coisa que a gente vai fazer na violência sexual. Até 72 horas, eu vou usar preferencialmente o levonorgestrel, que ele tem um efeito máximo até esse período aqui. 5 dias eu posso fazer? Pode, mas o ideal é quem aqui? O DIU de cobre, com 5 dias. Você vai preferir ele ter uma eficácia maior do que o levonorgestrel já nesse período aí, tá? E aqui, gente, também tem que saber a dose. Tem que saber que é 1,5 miligrama dose única. E eu posso fazer ele até 5 dias. E eu vou fazer ele quando? Quando a mulher não toma nenhum anticoncepcional. Porque se ela já tomar, eu não preciso fazer. Eu já tenho Implanon. Não vai fazer. Já tá. Eu já uso o DIU. Não faz. Tá? Deixa cuidado nisso aí. É Fábio, pre... e por que o DIU, depois de 5 dias, ele vai funcionar bem numa situação dessa? Porque tá lá escrito.
Aceita. Mas eu vou ter que ver isso aí. Aí, Senão, e senão diga não pra durmo. gente. Tá. É previsto, né, então, aborto legal, né? Se ela tem direito ao aborto, né? É previsto por lei a anencefalia, o estupro e quando tem risco, né, para mulher. É, e aí a decisão é da mulher, certo? Praticar o aborto ou não. Ela pode desejar manter, ela pode não, eu vou ter, mas eu vou dar para adoção, tudo isso. Boletim de ocorrência não é obrigatório. E assim, outro ponto importante, o médico, ele pode até dizer, eu não posso fazer, eu não faço porque eu sou contra o aborto, né? Ele pode até dizer isso, mas a instituição, ela não pode dizer que não. Então, se aquele médico não faz, a instituição vai ter que fazer, arranjar algum outro médico que faça. Se for num cenário de emergência, se ela não fizer, vai morrer, vai ter alguma coisa assim. Aí o médico não concorda, mas se ele não fizer, ela vai morrer. Aí não tem bom, ele vai ter que fazer mesmo. Ele tá ali no plantão, vai fazer. Certo? Rapaz, que Mas você nunca dedica pro cara só que tem lembrando, religião. gente, que a instituição não tem o direito de se recusar a fazer. O médico ainda tem, mas a instituição não. Ela tem que garantir o direito da paciente. Uma escola de 7 anos de idade foi levada para atendimento no pronto-socorro após o episódio de violência sexual. Uma escolar, né? A criança, no dia anterior, foi deixada aos cuidados do primo, com 18 anos de idade, para que os pais pudessem trabalhar. No dia seguinte, pela manhã, a mãe notou que a criança estava chorosa, com a presença de sangue nas roupas íntimas e ferimento na região anal. Durante o atendimento, a criança informou que o seu primo introduziu o pênis no orifício anal, e isso tem acontecido há 1 ano. Crônico. A caderneta de vacinação da criança era completa. Durante o exame físico, a criança mostra-se em bom estado geral, mas bastante assustada, com sinais vitais estáveis e presença de laceração na região anal. Após o atendimento inicial, são realizados exames laboratoriais e o resultado do anti-HBS da criança deu negativo. Aqui é o X da questão, hein? O primo da criança está foragido, segundo a linha de cuidado integral à saúde da criança em situação de violência, para profilaxia da hepatite, recomenda-se realizar nova vacinação para hepatite B, acompanhamento clínico sem medidas específicas, 2 doses da imunoglobulina, uma dose única da imunoglobulina humana e pronto. E aí, pessoal? Cara, complexo, né? Porque ela tá vacinada, né? Assim, no olho cru e nu aqui, eu acompanharia clinicamente, mas acho que é errada essa. Acho que eu tô Quem dá equivocado. mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Ninguém? Cadê o chat aí? Eu não tô vendo ninguém falar no chat. O meu chat aqui eu perdi ele. Eu iria de B também, pela situação de ser já algo crônico, né? 1 ano já acontecendo isso e o cartão de Ah, vacina é dela está completo. crônico, beleza. Vamos lá. Primeiro ponto. É crônico, eu não tenho Ô, que fazer, Fábio, eu eu tenho não uma tenho que dúvida. fazer aquelas profilaxias. Beleza. Ela tem a vacinação completa. Ok. Mas ele te deu o anti-HBS da criança negativo. O que é isso, gente? Diga, Se a Lucas. vacinação tivesse completa, não teria que ter o anti-HBV positivo? Esse é o X da questão. Cara, ele fez a vacina, ele fez as 3 doses, mas ele não tem, ele não está protegido. Porque qual é o anticorpo que é produzido pela vacina? O anti-HBsAg. O Szinho aqui é justamente a proteína que está lá na vacina que a gente vai produzir anticorpo. E não tem um anticorpo contra isso. Então ele não foi protegido. Então, se eu não tenho a proteção, o que é que eu faço? Vou repetir novamente as 3 doses da vacina para ele ver se ele converte para a vacina.
entendeu? E ter a proteção. Então, aqui foi uma questão que exigiu muita atenção e cuidado, né? Mas você vê que um detalhe na questão muda tudo, Essa aí eu não esqueço mais, né, velho? certo? Então, aqui tinha que ter um conhecimento ainda mais. Tipo, essa é uma questão que eu considero difícil. É uma questão que, se você errar, não tem tanto problema. Mas uma questão que é fácil, tipo aquela da reposição hormonal, você não pode errar. Hein, Fábio, e ele te induz a falar assim, né? É Acompanha a clinicamente, né? Tipo, Andresa, ele induz tudo, ele te induz a entendeu? acompanhar clinicamente o paciente, né? É, Todo o cenário é que ela estava protegida e tal, e a galera é crônico e isso. tal, e aí você vai com o seu olho logo nessa aí. É, é isso. Tem que. Aí, assim, gente, é isso que diferencia quem estuda e sabe do que vai pelo senso comum, certo? Comum acontecer, mas é comum acontecer. Amigo, tem pessoas que de fato não produz a soroconversão. Então, é até importante, tem alguns estudos até que recomenda que você, quando faz a vacina da hepatite, você vê você dosar para ver se você já conseguiu produzir a quantidade ideal de anticorpo. Aí, se você não consegue, aí você não tem. Ah, eu fiz as 3 doses e não tem a quantidade de anticorpo ideal, vai repetir, certo? Tem um protocolo específico. Mas isso não é só para quem tem necessidade, não, é para qualquer pessoa. Tipo, você foi lá, foi ver se tem anticorpo, como é que tá os seus níveis de anti-HBS. Tá baixo, se não me engano, menor que 0,20. Tá baixo, vai ter que fazer de novo. Então, é ideal você fazer, inclusive, para saber se tá bom. Né? Se tiver bom, aí você não precisa fazer, não. Agora, se estiver baixo, aí vai fazer outro. Mais uma. Eu já estou estendendo muito, mas estou animado hoje. Mano. Uma mulher de 39 anos, assintomática, comparece à unidade básica de saúde para a consulta de rotina. O histórico da paciente, ela registra 2 exames citopatológicos anteriores consecutivos, realizados de 3 a 4 anos, respectivamente. Um de 3 e um a 4 anos. E estava normal. Ela questiona sobre a necessidade de realizar um novo preventivo. Considerando o novo protocolo de rastreamento de câncer de colo uterino, qual é a indicação adequada para esse paciente? Né? Então, o que eu vou fazer para ele? Realizar a última que ela fez foi há 3 anos. Realizar uma nova coleta do vaginal, DNA HPV, e caso o resultado seja negativo, orientar o retorno para o novo rastreio em 5 anos. Manter o rastreamento com citologia oncótica convencional a cada 3 anos, resultando do teste, reservando o teste molecular, né, para o caso de asco recorrente. Isso aqui já cai por terra, porque se sabe que agora a nova é o DNA-HPV. Solicitar a citologia em conjunto com a pesquisa DNA-HPV? Não. Agora o Ministério quer que a gente faça só o DNA HPV, e ele quer o novo protocolo, não tem dúvida, né, galera? A autocoleta do material vaginal para pesquisa de DNA HPV, caso o resultado seja negativo, dispensar a paciente de novos exames, aí nunca mais vai fazer exame, e aí? Aí é que ficou mais clássica foi a né? É tipo, é uma questão fácil, isso aqui é o mínimo que você tem que saber de um rastreamento, do novo rastreamento, né? Caiu. Então só um protocolinho aqui, pai. Depois de ela ficou 3, 4 anos sem fazer, realizou. Tem acima, já tem mais de quase 40 anos, né? Realizou. A idade também importa bastante nessa parte aí, né? A idade, né? Realizou, deu negativo, então a gente repete isso a partir de 5 anos, porque antes era 3, não era? Se eu não me engano. Mas esse aqui é o novo protocolo, né? Que aí a gente vai falar dele agora. Vamos lá. Então, novo rastreamento do câncer de colo uterino, gente. Então, toda mulher, a gente faz ali o rastreio, né? Do câncer. O principal tipo de câncer que essa mulher vai ter é o SEC, né? Câncer espinocelular, que é o mais comum, que é causado ali pelo vírus HPV. Por isso que a gente faz a busca por esse vírus, porque se ela tem o vírus HPV, ela tem uma maior propensão a desenvolver o câncer de colo uterino. Então, atualmente, a gente vai fazer a pesquisa em mulheres de 25 a 64 anos que iniciaram a atividade
sexual. É bom reforçar isso, né? Se a mulher tem 26 anos, nunca transou, nunca colocou nada na vagina, se ela tiver colocado algum supositório, como é que chama? Consolos, não sei. Isso já conta, tá, gente? Não pode ter colocado nada, tipo, casais lésbicos, por exemplo, elas têm, né? Faz ali, tem o negócio de borracha, e isso ali já considera atividade sexual, então faz, tá? Adoção, então aí a gente atualmente não faz, aí o ideal tá na transição, tanto que tem questões ainda que cobra ainda o antigo, então é importante dar uma lida antes da prova também, mas isso aqui é o principal que você vai ter que saber. Então, assim, a atualização é fazer o DNA HPV. Fatores de risco, HPV, se a mulher, fatores de risco aqui para ela ter de fato, tem maior chance de ter câncer, né? O principal, que os mais oncogênicos é o 16 e o 18, isso aqui tem que saber, que são os mais oncogênicos, tem maior, é os maiorzão, né? Quanto maior o número aí, mais se ela é tabagista, tem alguma imunossupressão, HIV, faz corticoterapia, imunoterapia, né? Quimioterapia, tá? Número de parceiros sexuais, se ela tem outras ISTs, baixo nível socioeconômico, né? Então, como que a gente vai fazer o novo rastreio? O novo rastreio é com DNA HPV. Então, vai fazer lá a coleta, que pode ser autocoleta, sim, pode ser lá no unidade. Aí, não detectou, que era o caso da nossa paciente, da questão, então, ela vai voltar daqui a 5 anos e vai fazer a a nova coleta. Ela tem 60 anos. Ela fez e deu negativo. Daqui a 5 anos ela vai ter 65, então não precisa mais fazer. Certo? Detectei, tá? E o teste detectou especificamente os 16 e o 18, ou seja, os fila da puta, os mais agressivos, que mais têm a chance de causar câncer. Eu vou alisar, eu vou ficar esperando ter o câncer? Não, eu já vou mandar lá para a colposcopia, que o médico vai lá com uma lupa bem grande e vai olhar lá dentro do canal se tem alguma alteração e fazer uma biópsia, fazer alguma coisa. Eu não vou perder meu tempo, né, para a mulher ter um câncer, certo? Não, mas é o 6 e o 11, acho. É, então, a gente são bobinhos, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer a citologia reflexa, que nada mais nada menos que é o exame antigo que a gente faria, certo? E se essa citologia reflexa der alguma alteração lá, aí a gente manda para fazer a colposcopia lá com o ginecologista. Se não, repete daqui a 1 ano a citologia, tá? Aí, aqui, aí. Só uma perguntinha, Fábio, só um pouquinho aqui, volta naquele quadro ali, só um minuto, por favor. Então, assim, se a paciente, não importa a idade, se ela fez e não deu nada detectado, ela vai repetir daqui 5 anos. Agora, se ela tem qualquer um desses fatores de risco, ela repete anualmente? Não, aqui são fatores de risco que predispõem a mulher a ter a maior chance de ter câncer, Entendi, entendeu? mas esse fluxograma aqui que falou que outros riscos, histologia reflexa é normal, novo exame em 1 ano. Não entendi bem essa parte. Não, se você detecta, basicamente aqui é se você detecta, por exemplo, o outro tipo de não tá normal, certo? Mas foi Aham, detectado o HPV 6 ou aham, 11, certo? Ou tem uma alteração específica. Então, então eu vou fazer ela tá alterada, eu vou fazer uma citologia reflexa, né? Se essa histologia reflexa deu alterada, aí você faz a colposcopia, porque pode ter entendi. câncer. Agora Entendi. não, tá normal, não deu nada, por mais que ela tenha esses, ou 6 ou 4, ou de fato tem uma alteração e ela tem esses fatores de risco, vai ter que fazer, aí você, mas fez, tá normal, só repete em 1 ano, né? Entendi. Repete 1 ano, tá normal, aí segue o baile. 5 anos, sempre 5 anos. Se Tá tudo não tá, certo, se 5 não, anos. tudo certo, 5 anos.
Decora isso. Beleza. Tudo certo, 5 anos. E só para. E o que é que você faz para prevenir o câncer, né, de colo uterino? É a vacina HPV, que é justamente o subtipo 6, 11, 16 e 18. E sabendo que o 16 e 18 são os mais oncogênicos, tá? Essa é a vacina disponibilizada pelo SUS. Tem outras vacinas particulares que são caríssimas, que tem vários outros subtipos, tá? E aí, para as meninas, vai fazer meninas e meninos de 9 a 14 anos, dose única, homens e mulheres imunodeprimidos de 9 a 45 anos, 3 doses, e vítimas de violência sexual também, de 15 a 14 a 45 anos, também 3 doses, tá? Então, tem que saber essa parte, vacina HPV tem caído muito, gente, muito, tá? Eita, meu irmão. E aí, galera? Deu pra... Foi top hoje, hein? Caramba, parabéns. Valeu. É isso, gente. Dúvidas? Temas que despencam, esses temas aí todos É, gente. despencam com força. Aqui, assim, não dá, é o que eu falei pra vocês. A gente vai cobrar, vai trazer aqui aquilo que mais cai. Você é Aquilo que a show, gente não pode ir Fábio. pra prova sem saber. Aí, Ronaldo. Então, você tem noção que a gente viu aqui mais de 10 temas, assim, brincando, e 10 temas que vai estar na prova e é o que cai, certo? E Então, bem resumido e bem simplificado, e é o que cai mesmo. Assim, é o que cai, não tem não como. foge disso. Então, assim, estudem. Tem mais dúvida? Aí tem as aulas que lá eu explico mais, dou mais detalhe, mas aqui, de fato, eu vou tentar fazer nesse nosso ritmo aqui. Dá a questão, faz um resuminho ali do tema e vamos, certo? Trabalhando, tá bom? Ah, eu vou fazer uma foto aqui, nossa, né? Pra quem tá aqui, quem. Não. Vamos lá, gente. Cadê o povo? Eu quero ver vocês. Eu não vejo ninguém. Marcela, olá, Marcela. José Alberto, muito bom. Bruno. Ó, o Rodolfo tá calado hoje, né, gente? E aí, gente, deu dúvidas até agora? Vou só desligar aqui. Então, ó, próxima semana a gente tem nosso